O livre-arbítrio em Romanos 5. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série de respostas à TV Caminho Livre, que são ex-adventistas que se tornaram calvinistas e aí fazem as clássicas polêmicas calvinistas anti-arminianas contra a fé adventista, que é uma fé de cunho arminiano, beleza? Então a gente está, nesse momento da série, avaliando um pouco as questões relativas à doutrina da depravação total e do livre-arbítrio, que são polêmicas bem extensas e bem interessantes aí nas discussões entre calvinistas e arminianos. Então os calvinistas dizem que essa ideia de livre-arbítrio é herética, é absurda, é equivocada, é diabólica, inclusive, Inclusive sem fazer referência à ideia de que o diabo simplesmente cumpre os decretos e faz a vontade de Deus, nesse caso, Os calvinistas às vezes gostam de acusar as demais igrejas, os demais entendimentos de serem diabólicos, mas nunca levam a sua própria lógica às últimas consequências de que o diabo simplesmente serve a Deus. E aí, se alguém está seguindo o diabo, está simplesmente seguindo a Deus que tem o diabo como seu servo para fazer a sua maravilhosa vontade, conforme estabelecido nos seus maravilhosos decretos. Seja como for, independentemente dessa discussão específica, Romanos 5 é o texto clássico mais importante para se falar da ideia do pecado original. A ideia do pecado original é uma ideia muito discutida na história da teologia, e aí existe um pouco da discussão sobre o entendimento agostiniano de pecado original, que vai influenciar muito a posição católica, e a posição calvinista é uma posição também agostiniana, mas que acaba sendo até um pouco mais inflexível e um pouco mais burra do que a própria posição católica, E basicamente o calvinista entende que em função da queda de Adão, todos os homens nascem culpados, porque eles herdam a culpa do pecado de Adão, e Deus manifesta graça com alguns homens da descendência de Adão, e aí ele prova que ele é bom, que ele é santo, que ele é justo, que ele é maravilhoso, e os demais ele ignora, deixa que fiquem nos seus pecados, e essas pessoas vão lá ser torturadas eternamente no inferno e blá blá blá, beleza? Pelo menos esse é o entendimento da maioria dos calvinistas em relação ao inferno eterno. Mas, independentemente dessa discussão específica também, o fato é que a maioria dos calvinistas crê que você nasce culpado por um pecado que não é seu, que é pelo pecado de Adão, e se Deus não te elegeu incondicionalmente antes da fundação do mundo, ele é justo em assim fazer porque ele não é obrigado a eleger ninguém, e aí você que nasce culpado pelo pecado de Adão não tem outro caminho a não ser pecar e ir para o inferno, e não há nenhuma alternativa para você. Jesus não morreu por você, não tem Espírito Santo para você, não tem Evangelho para você, não tem amor de Deus para você, não tem nada de cruz e salvação para você, e o que te resta simplesmente é, como um membro da família caída de Adão, ir para o inferno para a maior glória do Deus calvinista. Olha que mensagem linda! Seja como for, Romanos 5 é um texto central nessa discussão, e os calvinistas pretendem fazer aí a sua leitura de eleição incondicional, graça irresistível, depravação total, ausência de livre-arbítrio, também nesse texto, e falando aí da culpa do pecado de Adão, a gente herda essa culpa e blá blá blá, beleza? Então o que a gente vai fazer conforme a gente está fazendo aqui nesse momento da série? A gente está lendo a carta aos Romanos por completo, então agora nós vamos ler o capítulo 5 inteiro, e depois nós vamos voltar e comentar os textos que têm maior relevância para essa discussão, se existe livre-arbítrio ou não aqui na carta aos Romanos. Tá preparado? Então pega aí a sua Bíblia se você puder e quiser acompanhar a leitura, isso é sempre positivo e ajuda a gente a prestar mais atenção. Se entretanto não tiver acesso à Bíblia para você ler nesse momento, preste atenção na leitura, que aqui tem um texto muito legal. São 21 versos, eu vou ler o capítulo todo e depois a gente comenta, beleza? Então assim diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde,
Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Texto de Paulo, fantástico, extraordinário. Acho que eu faço esse comentário sempre que eu acabo a leitura de um capítulo, né? O texto é fantástico, muito legal, super profundo, super intrigante, super interessante. E a gente vai discutir um pouco a respeito de livre-arbítrio e depravação total a partir desse texto. No futuro dessa série, nós vamos voltar a esse texto quando a gente for falar, por exemplo, de expiação limitada. A gente vai comentar um pouquinho hoje ainda, mas de forma incipiente, de forma mais focada a gente vai fazer isso quando a gente for falar nessa série da doutrina da expiação limitada, tá? Que é um dos principais, se não o principal calcanhar de Aquiles da teologia calvinista. Seja como for, tem muita coisa para a gente pensar aqui sobre essa discussão, né, da depravação total e do livre-arbítrio. Se a pessoa que é totalmente depravada, pecadora, ela perde o livre-arbítrio, e se a existência de um livre-arbítrio tem realmente a implicação de que a pessoa não é pecadora e pode não ser pecadora, e blá blá blá, que é uma polêmica bem constante, né, que os calvinistas fazem para tentar criar a ideia de que se a gente é pecador a gente não tem livre-arbítrio. Se você crê que a gente tem pecado, você não pode crer que a gente tem livre-arbítrio. Mas será que a Bíblia trata as coisas nesses termos? Então vamos parar para pensar com seriedade a esse respeito. Bom, naturalmente aqui é importante a gente lembrar que esta argumentação de Paulo está dentro do fluxo do que vem já sendo dito nos 4 capítulos anteriores, tá?
A Bíblia não tinha divisão de capítulo no momento em que foi escrita, Paulo não escreveu cada capítulo independente, pelo contrário. Então, toda a argumentação de Paulo, aqui no capítulo 5, pressupõe todas as verdades que ele já falou nos 4 capítulos anteriores, e vai desenvolvendo essas verdades, avaliando um pouco essas implicações, e buscando criar um quadro cada vez mais amplo, cada vez mais completo, daquilo que Paulo está ensinando aqui na carta aos Romanos. E como a gente já demonstrou nos 4 capítulos anteriores, o livre-arbítrio está absolutamente intacto em Romanos 1 a 4 e não é diferente em Romanos 5. Preste atenção. Então, Paulo diz que nós somos justificados mediante a fé, e assim que a gente tem essa fé que justifica, a gente entra numa relação de paz com Deus, que é mediada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, essa justificação, esta fé, esta paz com Deus, ela é uma possibilidade para o ser humano por causa de Jesus Cristo, por causa de quem Jesus Cristo é, por causa do que Jesus Cristo fez e tudo mais. E o que ele fez? Ele é aquele por intermédio de quem os crentes obtiveram agora acesso pela fé a uma graça. E nesta graça, Paulo diz que ele e os que creem como ele estão firmes, e eles se gloriam na esperança da glória de Deus. Olha que coisa interessante. Você tem acesso à graça, e você pode estar firme ou não estar firme. Paulo era do time que estava firme e estava falando com pessoas, que ele também pressupunha, que estavam firmes nesta graça, porque obtiveram acesso pela fé a esta graça mediante Jesus Cristo, e agora, em função disso, estão firmes, estão cumprindo as condições para se manterem nesta graça por meio da fé. Para deixar isso bem claro, eu vou evocar um outro texto de Paulo que acontece fora de Romanos, e eu praticamente não fiz isso até os vídeos anteriores, mas eu vou fazer nesse só para deixar bem claro onde está o livre-arbítrio aí nos primeiros versos de Romanos 5. Olha só o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho-vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então Paulo aqui afirma que as pessoas são salvas pelo evangelho cumprindo uma condição. Se elas retêm a palavra tal como Paulo pregou, de outra forma elas terão crido em vão. Então olha só. Depois que você recebe a graça, a justificação pela fé no Evangelho, você pode se manter firme ou se manter infiel e você terá crido em vão, certo? Então isso aqui demonstra absolutamente de forma clara a presença do livre-arbítrio em Romanos capítulo 5. Alguns ficam firmes na fé, outros não ficam firmes na fé e demonstram ter crido em vão. Paulo não diz lá em 1 Coríntios que eles demonstram que nunca creram. Não, demonstram que eles creram, mas creram em vão, porque não cumpriram as condições de ficarem firmes no evangelho, não mantiveram a palavra tal como Paulo pregou e tudo mais. Aqui Paulo está pregando para um grupo que ele entende que está fazendo o contrário disso. Eles estão recebendo a palavra, recebendo a graça, sendo justificados pela fé, e eles estão firmes. E qual é a diferença entre quem está firme e quem creu em vão? É que um decide perseverar nesta fé, outro decide ser infiel a esta fé, mudar o seu conteúdo e no final das contas, abandonar a fé. Não mantém o evangelho tal qual como Paulo pregou para eles, certo? Então aqui você percebe que a existência de pessoas que estão firmes revela o livre-arbítrio, inclusive demonstrando que elas mesmas, caso quisessem, poderiam abandonar isso aqui. E aí elas terão tido, né, essa experiência da apostasia, de terem crido em vão e etc e tal. Beleza? Então, quem está firme acaba se revelando que tinha a opção de não estar firme.
Então se está firme é porque escolheu, é porque decidiu, é porque perseverou, é porque está cumprindo as condições que Paulo mesmo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15. Que eles são salvos se mantiverem as coisas tais como Paulo as ensinou. E aqui essas pessoas estão assim fazendo e elas estão firmes, tá? E obviamente você não poderia dizer que seria impossível para elas não permanecerem firmes. Não, elas podem não permanecerem firmes e abandonarem o que Paulo está pregando aqui em Romanos. Mas aí elas terão crido, mas terão crido em vão. Né? Então Paulo destrói as argumentações calvinistas de todos os lados. Não resta nada de calvinismo quando você estuda Romanos com o mínimo de seriedade, tá bom? Aí olha só o que ele fala, que quem está firme se gloria na esperança da glória de Deus. E alguém poderia inadvertidamente achar que esta condição de quem se gloria na glória de Deus quer dizer que a vida se tornou rápida, fácil, tranquila, sem dificuldades e problemas. Não foi o que Jesus ensinou, né? Nesse mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E aí Paulo vai dizer assim, a gente não tem só essa coisa de se gloriar na esperança da glória de Deus. A gente também se gloria quando a gente passa pelas tribulações. Por quê? Porque é a tribulação que produz a perseverança produz a experiência, e com a experiência ao lado de Deus, mesmo nos problemas, a gente vai adquirindo aquilo que Paulo chama de esperança. Então, o que acontece? Os problemas da vida não se tornam o veículo para você perder a esperança em Deus. Ah, eu acreditava em Deus, agora que eu perdi o emprego não acredito mais porque eu perdi a esperança em Deus, porque eu achava que Deus não permitiria que eu perdesse o emprego. Agora que o meu marido morreu de câncer, eu achava que Deus nunca ia me permitir passar por isso aqui e ver a pessoa definhando e sofrendo e morrendo de câncer, e agora eu abandono a esperança e a fé em Deus. Ou coisas do tipo, né? Qualquer tipo de problema que você puder imaginar na face da Terra. Paulo não lida dessa forma. Paulo diz que essa experiência que a gente tem com os problemas faz com que a gente aprenda a perseverar, aprenda a ter experiências, e com essas experiências que a gente persevera com Deus, a gente pode ter uma verdadeira esperança de que Deus, ele deu as experiências ruins para nós, mas ele não nos abandonou no meio dessas experiências ruins. Ele estava conosco em todo momento, e a gente pode confiar nele, mesmo que ele não faça a nossa vontade, mesmo que as coisas sejam complexas e difíceis. E quem tem essa experiência tem o amor de Deus derramado no seu coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Então o amor de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus na nossa vida, ela não é concedida para nos livrar dos problemas, mas para nos acompanhar nos problemas. E quem aprende a amar e confiar em Deus nos problemas tem uma esperança que as outras pessoas não têm. Tá? E inclusive aqui também está a experiência do livre-arbítrio. Tem pessoas que por causa da tribulação abandonam. Não foi o que Jesus mesmo ensinou lá na parábola do semeador? Tem pessoas que são aquelas sementes que caem na beira do caminho, que as perseguições vêm, os problemas vêm, ela já abandona. Tá? Então, Paulo aqui está dizendo que existem pessoas lá da parábola do semeador, que se mantêm perseverantes, e que se mantêm confiantes, e que se mantêm com essa esperança em Deus, e aí o amor de Deus é derramado e eles dão fruto, né? Que eles são aqueles que dão fruto, 10 por 1, 50 por 1, 100 por 1, e etc e tal. Beleza? Aí, o que mais? Ele fala assim, porque Cristo, quando a gente ainda não tinha nada dele em nós, e a gente era pura fraqueza, e puro pecado, e puro problema, e etc e tal, no tempo certo, a seu tempo, ele morreu pelos ímpios. E aí ele fala assim, que dificilmente alguém morreria por um justo, mas pode ser até que pelo bom alguém se animasse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui, Paulo fala da existência de ímpios e de pessoas boas. Olha o livre-arbítrio aqui. Então Jesus morreu por nós quando a gente era ímpio. Por pessoas boas, pode ser que alguém ainda se anime a morrer, mas por ímpio ninguém morre. Então Deus prova que ele está acima da lógica humana e ele morre pelas pessoas na condição de ímpios. Né? Ainda que por um bom, pode ser que alguém se animasse a morrer. E poderia haver um pouco mais de lógica no que Cristo aqui está fazendo. Mas Cristo vai além dessa lógica. Seja como for, Paulo divide aqui as pessoas, pelo menos teoricamente, em algum sentido, entre bons e maus. E qual é a diferença entre bons e maus? Uns usam a sua liberdade para o bem, outros usam a sua liberdade para o mal.
Uns usam a sua liberdade para construir algo de útil, algo de bom para a sociedade, para si mesmo, para sua família, etc. Outros usam a sua liberdade para fazer o mal, destruir a sociedade, a si mesmo, a família e tudo mais. Qual que é a dificuldade com o conceito de livre-arbítrio aqui em Romanos capítulo 5? Só se você não sabe ler, só se você não sabe pensar no texto com um mínimo de seriedade. Onde que Romanos 5 destrói livre-arbítrio, como muitas vezes é aí as retóricas idiotas aí calvinistas? Não existe isso em lugar nenhum. Naturalmente, a gente pode entender que essa percepção, por exemplo, assim, de que alguém morreria por um bom, acaba falhando no aspecto de que aí o homem consideraria bom alguém que na verdade não é bom, porque mesmo quem é bom tem pecado. Sim, isso é verdade. Seja como for, você pode então dizer que todas as pessoas têm pecado, mas ainda assim algumas vão na direção do bem e outros na direção do mal. Algumas pessoas refreiam os seus pecados pela graça de Deus, pela fé, pelo amor, pela justiça, pela sua consciência, tudo aquilo que Paulo já argumentou aqui de Romanos 1 a 4, enquanto outros se entregam ao pecado e aí com avidez vão praticar a imoralidade, a idolatria, a maldade, o roubo, o assassinato, a violência e tudo mais. Então, veja bem, é todo mundo imperfeito, mas uns vão para um lado do bom, outros vão para o lado do mal. E é assim que é, e assim que funciona. E é nesse paradigma que Paulo está raciocinando na carta aos Romanos inteiro. Aí ele fala que agora que a gente foi justificado pelo sangue que ele derramou, a gente vai ser salvo da ira, porque aí Paulo vai trabalhar num paradigma de tensão escatológica. Então a gente já foi reconciliado com Deus mediante a morte do Filho. Então a gente vai ser salvo da ira pela sua vida. Então existe um aspecto de reconciliação e salvação que já acontece aqui, agora, no momento da fé, e existe um aspecto de uma ira futura da qual você precisa ser liberto e etc e tal, porque o mundo ainda não chegou no paraíso. Tá? Então existe uma tensão escatológica. Mas nessa tensão escatológica você pode estar firme pela fé ou ter crido em vão. Você pode ser o pecador que vai na direção do bem ou o pecador que é o ímpio. E se você é o ímpio, você tem que entender que Jesus morreu por você como ímpio. E aí você pode se converter e depois se tornar o quê? Uma dessas pessoas que se mantém firme pela fé. Olha que bonito. Entendeu? Então o caminho não está fechado para ninguém. Mas o que acontece é, você vai precisar escolher entre estar firme pela fé ou abandonar a fé, entre seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Livre-arbítrio está intacto em Romanos 5. Ah, mas eu quero ver agora. Agora o livre-arbítrio vai ser destruído do verso 12 em diante. Ah, é? Vamos dar uma olhada nisso então. Então Paulo primeiro ele faz uma afirmação que depois ele vai explicar de forma mais detalhada. E qual é a afirmação dele? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos herdaram o pecado de Adão, todos herdaram a culpa de Adão, todos estão vivendo na ausência de qualquer liberdade, qualquer escolha significativa na sua vida, para a honra e glória de Deus, segundo os decretos infalíveis da divindade. Amém. É isso que Paulo prega? Não, Paulo prega o contrário disso, olha só. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, por quê? Porque todos pecaram. As pessoas não simplesmente recebem culpa e condenação da parte do pecado de Adão, mas elas participam no pecado e por isso elas também morrem e morrem com justiça. É verdade que Paulo vai explicar daqui a pouquinho, quando ele vai esmiuçar um pouco isso que ele aqui afirmou, que ele vai atribuir a condenação ao pecado de um só. Sim, isso é verdade. E ele vai dizer que as pessoas elas foram atingidas pelo pecado de Adão de forma absolutamente grave. Paulo não vai negar isso em nenhum momento. Todavia, Paulo vai dizer que esta obra de condenação e pecado que se estabelece a partir daquilo que Adão realiza, ela vai ser contraposta na mesma medida pelo próprio Cristo. E aqui, então, o segundo Adão vai desfazer as obras do primeiro Adão, e aí vai colocar a humanidade diante da escolha de crer e seguir o segundo Adão, e aí ser salvo, justificado, e ter a vida eterna e tudo mais, ou de continuar no caminho do pecado e da transgressão, e aí ser condenado junto com aquele que permanecer em pecado lá, desde Adão a qualquer um que fizer isso.
Tá? Vamos tentar entender isso de forma bastante clara e como que isso, ao invés de depor contra o livre-arbítrio, estabelece o livre-arbítrio. Vamos lá. Então, a morte entrou no mundo pelo pecado, o pecado trouxe a morte e assim todos morreram. Aí alguns poderiam pegar essa imagem e dizer, tá vendo, não tem livre-arbítrio. Mas se fosse verdade que não tem livre-arbítrio, seria mentira que todos pecaram. A verdade seria que somente um teria pecado. E todos os demais não pecaram. Por que eles não pecaram? Porque eles não tinham escolha. Quando a Bíblia afirma no verso 12 que todos pecaram, ela já coloca que o livre-arbítrio, de alguma forma, ou foi restaurado, ou foi preservado, ou de alguma maneira Deus concedeu ao ser humano mesmo após a queda, para que o ser humano pudesse fazer escolhas. E aí o ser humano, depois da queda, inadvertidamente, 100% dos seres humanos também escolhem eles mesmos alguns males. E eles também pecam. E por isso eles também morrem. Então o pecado não é só uma escolha de Adão, e é o único que tinha o livre-arbítrio. O pecado é uma escolha de todo mundo, ainda que o pecado de Adão ocorra em um sentido que o pecado dos demais filhos de Adão não ocorra, que é o que Paulo vai dizer aqui em Romanos. Então ele fala assim, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, o pecado não é levado em conta quando não há lei, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então qual que é a ideia? A ideia é de que a queda de Adão, ela inaugura um tempo em que a existência humana se torna diferente do que era até aquele momento. Então vamos lá. Adão vem ao mundo sem nenhum peso de nenhum pecado original sobre si. E ele toma a sua decisão de pecar de forma absolutamente consciente, ele vai lá e escolhe, aí pode ter algum tipo de explicação, foi por causa da Eva, foi por causa da serpente, foi por causa dele mesmo. O que moveu Adão a tomar a fatídica decisão que entregou o mundo na mão do diabo, do pecado e da morte? Ninguém sabe. Mas a partir do momento que Adão fez isso, mudou-se a natureza da realidade. E agora os seres humanos vêm ao mundo numa condição diferente do que Adão veio ao mundo. Adão veio ao mundo perfeito, os homens vêm ao mundo imperfeito. Então todos os pecados que os seres humanos fazem depois de Adão, eles não ocorrem no exato mesmo sentido do que Adão pecou lá no seu pecado original. Eles não pecam à semelhança, de forma idêntica do que Adão pecou. Mas isso não é uma negação de que eles pecam, só quer dizer que eles não pecam de forma idêntica a que Adão pecou. Então, nesse aspecto, o que acontece? Nós não temos mais livre-arbítrio igual tinha Adão antes da queda. Mas isso não quer dizer que a gente não tem livre-arbítrio, a gente ainda tem escolha, e quando a gente escolhe pecado, a gente ainda é culpado por essa escolha. Ainda que ela não aconteça nos mesmos termos da relação de Adão com Deus lá antes da queda. Beleza? É simplesmente isso que o texto está dizendo de forma absolutamente clara. Aí o que acontece? Ele fala assim, todavia, a graça de Deus, que ele chama aqui de um dom gratuito, ela é diferente da ofensa. Agora, Paulo vai voltar a enfatizar que toda a desgraça do pecado do mundo se inicia com essa uma ofensa que agora se espalha para todas as demais ofensas. Mas sem essa uma ofensa não haveria as demais ofensas. Então Paulo volta a colocar o seu foco nessa uma ofensa. Mas a graça é diferente disso. Por quê? Porque a graça ela decorre de muitas ofensas. Então, a graça de Deus ela não é uma resposta unicamente ao pecado de Adão, pelo qual supostamente todo mundo é culpado. Não, é o pecado de Adão e de todos os demais seres humanos em função do qual todos são culpados. É isso que Paulo está dizendo claramente aqui em Romanos. A graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se o calvinista tivesse correto, só teria havido de verdade uma única ofensa, que seria a ofensa de Adão. E aí todos os demais nasceram mortos em delitos e pecados, e o que eles fazem sequer pode ser considerado ofensa, porque eles sequer têm liberdade de fazer o contrário. Mas na verdade não é assim que o texto bíblico raciocina. O texto bíblico diz que há uma única ofensa, em função da qual entra o pecado e a morte no mundo. Nesse caso, somente um só pecou, uma só ofensa gerou a condenação, mas agora a graça, ela transcorre de muitas ofensas,
E agora, ela vai como objetivo, ela tem como objetivo alcançar todas as pessoas, porém ela só vai ser efetiva na vida de quê? De quem recebe essa graça, essa abundância, esse dom da justiça por meio de Jesus Cristo. E aqui está a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. A diferença não é quem serve a Deus não tem pecado e quem não serve a Deus tem pecado. Não, todo mundo pecou. Mas alguns aceitam a justiça e a graça de Deus, outros não. Alguns recebem esta graça, outros não. Claro, o calvinista poderia tentar interpretar o verbo receber aqui como sendo, na verdade, aquele que recebe passivo, simplesmente recebendo uma graça. Nós, arminianos, entendemos esse verbo de uma forma ativa. São aqueles que estão sob a influência da graça e a recebem ativamente. Tá? Essa, inclusive, é uma diferença da percepção entre calvinistas e arminianos a respeito desse texto. Na visão calvinista, aqui há uma graça irresistível. Na visão arminiana, há uma graça resistível. Essa graça aqui concedida às pessoas, nós vamos ver claramente que ela tem o mesmo público-alvo da queda de Adão. A queda de Adão tornou muitos pecadores, a graça veio para muitos. A queda de Adão tornou todos pecadores, a graça veio para todos. Então qual é a diferença entre o salvo e o perdido? O salvo recebe essa graça, o perdido não. O salvo pega a graça de Deus para se manter firme e crer em Jesus, e o perdido não. Ou ele recebe essa fé numa primeira instância, ele aceita e depois ele abandona. É aquele caso lá de 1 Coríntios 15, que aí a pessoa não mantém o evangelho tal qual Paulo pregou o evangelho, e aí ele vai ter crido em vão. Ou a pessoa simplesmente nem nunca recebe o evangelho, nunca nem crê, simplesmente se entrega ao pecado e acabou. Se a gente tratar o texto dessa forma, o livre-arbítrio está absolutamente intacto. Vamos ver. Olha só. Assim como por uma só ofensa veio a condenação a todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. O mesmo grupo atingido pelo juízo, pela condenação por causa de uma só ofensa de Adão, agora é o grupo que recebe a justiça, a graça, a justificação que dá a vida. Mas por que nem todos vão ser salvos? Porque nem todos recebem, tá? Quem vai receber essa salvação é quem? Aqueles que recebem a graça, aqueles que de fato creem nessa graça e usam esta graça e perseveram nesta graça, se mantêm firmes nesta graça. E dentro destas razões pelas quais algumas pessoas fazem isso, está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é a única explicação para isso, mas é uma das explicações. Então, por exemplo, Deus deu essa graça e essa justificação e essa morte de Cristo a todos os homens, tá? Sobre todos os homens veio a justificação que dá a vida, mas nem todos a recebem, nem todos nela perseveram, nem todos nela confiam, nem todos nela creem. Essa é a diferença entre quem é salvo e quem não é. Porque, apesar de todos receberem graça, uns usam a graça para pecar mais, para abandonar o evangelho, para dizer que Deus não vai se importar com as coisas que eles fazem, etc. Tem várias histórias dentro da história cristã de pessoas que supostamente aceitavam a graça e queriam viver vidas libertinas. Você tem um monte de heresias nessa direção, combatidas, por exemplo, em 2 Pedro, que eram pessoas que tinham se convertido ali ao cristianismo, mas tinham vidas dissolutas, faziam orgia, faziam milhões de coisas. Tá lá no capítulo 2, depois você pode dar uma olhada. E o que eles fazem lá depois? Eles são retratados como pessoas que são como porcos que voltam à lama, cães que voltam ao vômito. Por quê? Porque eles tentam usar a graça de Deus para fazer o que eles querem e pecarem, etc. Né? Como Judas também fala, que usam a graça para a desculpa da libertinagem, mas eles não conseguem perseverar, eles abandonam a Cristo. E aí o que acontece? Eles não recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Eles não reinam em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, o livre-arbítrio aqui está intacto. Por quê? Porque aquilo que Adão fez, Jesus desfez. Olha só, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. Os calvinistas fazem uma aplicação vergonhosa dessas coisas aqui, né? Eles dizem que o primeiro todos é universal e o segundo é só os eleitos. Então, todos pecaram em Adão, mas só os eleitos foram salvos em Cristo. O texto diz o contrário. Todos pecaram em Adão,
Todos foram salvos em Cristo. Ah, por que não vai ser salvo lá no tempo escatológico final? Porque a salvação de Cristo não acontece nos termos do entendimento calvinista. Não é irresistível. Você pode aceitar e depois abandonar, você pode perseverar, ou você pode decidir o que você vai fazer ou não. Porque o livre-arbítrio está intacto. Pelo menos em certo sentido. Não quer dizer o livre-arbítrio antes da queda, mas quer dizer que algum livre-arbítrio ainda está intacto na experiência humana, aqui, agora, hoje, e Zé Fini para a leitura calvinista de Romanos capítulo 5. Aí ele diz que veio a lei para que voltasse a ofensa, onde abundou o pecado, superabundou a graça, o pecado reinou para a morte, assim a graça reina para a justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo. Se alguém achar que isso aqui nega o livre-arbítrio, não entendeu bulhufas do que Paulo ensinou em Romanos capítulo 5. E você acha que a condição do calvinista vai melhorar no capítulo 6? O calvinista vai estar desesperado para tentar provar que não existe livre-arbítrio no capítulo 7. Mas antes de chegar ao capítulo 7, nós vamos ver que Paulo destrói o calvinismo mais uma vez no capítulo 6. E será que no capítulo 7 Paulo se converte ao calvinismo? Primeiro que se ele fizesse isso, ele seria totalmente incoerente, né? Porque até aqui nos primeiros 5 capítulos nós vemos que o livre-arbítrio está absolutamente intacto em Romanos. No capítulo 6 não será diferente. E no capítulo 7, será que vai ser? Tchan, 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 tchan. Só esperar que depois do próximo vídeo, aí eu já falo sobre Romanos capítulo 7. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.